Oiê! Tá começando mais um episódio do SMT Cast. E a gente, assim, teve um spoiler, né, da convidada num evento que a gente participou recentemente. E a gente não é boba nem nada, né? A gente convidou e ela aceitou. Pessoas interessantes nos interessam. Exatamente. E a gente quer agora, assim, ó, explorar o máximo desse conteúdo dessa mulher poderosa, que eu já vou começar as apresentações. Vamos lá. Sem perder muito tempo. Ela é empreendedora social, pedagoga e CEO de um projeto encantador que a gente, assim, conheceu superficialmente na Gramado Summit e a gente quer saber muito mais agora. Ela, então, está à frente, né, da ONG, né, Acendendo Mentes, que já ajudou mais de 12 mil famílias do Rio Grande do Sul. E ela tem um coração enorme, uma energia super positiva. Já chegou aqui no estúdio, já compartilhando isso com a gente. E nos inspira. Por isso que a gente resolveu convidar ela a ter esse privilégio, ter esse bate-papo. Seja bem-vinda, tá, Nina Cardoso? Aê. Muito obrigada. Gostaria muito de agradecer a oportunidade. A oportunidade é nossa. Né, entre... duas mulheres incríveis, potentes, inspiradoras, que, entre tantas coisas que poderiam estar fazendo, né, são duas grandes empreendedoras, estão aqui dando oportunidade, né, de voz para tantas pessoas se inspirarem, se enxergarem. Então, me sinto muito honrada pelo convite. Ai, nós também, sem dúvida. A honra é nossa, né, porque a Gramado Summit também foi daqui a pouco, né, nos colocou isso, assim, como tem gente fazendo tantas ações legais, tá fazendo tantas coisas por outras pessoas, e a gente costuma falar muito lá na SMT, que sozinhos a gente não consegue muita coisa. Então, de fato, assim, é real mesmo. Eu e a Semira, quando a gente começou a nossa agência, eu e ela, a gente conseguiu chegar a algum patamar. Se a gente foi somando, a partir do momento que a gente foi somando novas pessoas e aumentando o nosso ecossistema, a gente potencializou ainda mais o nosso negócio. Então, projetos sociais é isso e muito mais, né? Então, a gente quer te ouvir falar muito sobre, assim, a ONG, sobre o que te inspirou a criar. Mas antes disso, né, a gente quer saber quem é a Nina, além dos projetos sociais, sabe? A Nina, pessoa física. Quem é? Então, a Nina é uma pessoa inconformada e inquieta. Eu acho que entre tantos papéis, né, que a gente desenvolve na vida como mulheres, eu também diria que a Nina é mãe, né, do Gabriel e da Yasmin. Quantos anos? O Gabriel tem 25 anos e a Yasmin tem 10 anos, prestes a fazer 11. Tá bem próximo. Que legal. Ai, que amor. Então, a Nina, então, é essa mãe, essa mulher inquieta, que a partir não sei, isso que a gente queria entender, assim, como que surgiu esse desejo de ser uma empreendedora social, como que surgiu essa tua história? Eu acredito, meninas, que acho que a gente já vem, né, para esse planeta, né, para esse mundo com a nossa missão. E eu acho que tem o tempo onde a gente escuta o chamado, né? E aí, quando a gente escuta esse chamado, o resto todo do universo conspira para que as coisas aconteçam, né? Então, a minha história no chamado social se deu num primeiro contato que eu tive com a favela. Foi, na época... lá em Porto Alegre, né, tinha uma comunidade que era a Vila dos Papeleiros, e eu comecei a atuar lá antes do primeiro incêndio, né, e eu tinha uma série de questionamentos e tudo com relação ao que eu vinha fazendo, né, estudando e trabalhando, e quando eu botei, assim, meus pés pela primeira vez dentro da Vila dos Papeleiros, eu senti um arrepio, assim, do dedão do pé, o último fio de cabelo, onde eu entendi, assim, que ali era meu lugar, né, ali era meu espaço. Eu fui abduzida pelo social desde então, assim. E isso aconteceu, assim, em que momento? Tu falaste ali, né, tu és pedagoga, né? Isso. E isso aconteceu, por que tu escolheu essa profissão? Se teve alguma mola que te impulsionou para escolher essa profissão?
E que momento que foi esse, assim, se isso tem a ver com esse teu trabalho social e esse momento que tu foi, então, na comunidade, sentiu esse arrepio, isso Se foi... a pedagogia veio antes, depois, sabe? O que começou primeiro, né? Eu estava, quando eu comecei o meu trabalho lá, eu estava me formando em pedagogia e estava com uma série de questionamentos com relação à escola, né? Quando, naquela época aí, mais de 20 anos atrás, encontrei um espaço bastante sucateado, com profissionais muito descrentes, né? Assim, acho que de uma falta geral também, né? De assistência dentro da escola para os professores, para os profissionais, né? Então, eu encontrei um ambiente que eu não me sentia parte, né? Daquele local, assim. E eu estava muito nesse momento, quando uma colega que formou num semestre à frente, ela me disse, Lina, estou trabalhando num projeto e tem uma vaga aqui que eu acho que tem muito a ver contigo e tal, de educadora social. E eu nunca tinha escutado falar, isso não era, né, dentro da universidade, hoje não sei como que está. E eu fui para ver né, como que era, e foi ali que eu me encontrei como profissional, pedagoga, dentro do terceiro setor, né, que não era uma possibilidade na minha cabeça, e isso não... Na época não era, né, algo muito falado, né? Se falava muito na escola pública, né, no estado ou na rede privada, né? Assim, mas o terceiro setor era algo que passou, né? Passou batido lá naquele processo. E sobre a pedagogia, eu acho que eu tive uma história de infância muito difícil emocionalmente falando, né? E a escola, para mim, era o lugar mais feliz do mundo, assim, né? Eu amava ir para a escola, e a escola era o lugar onde eu me sentia protegida, me sentia acolhida, me sentia amada, enfim. Tinha uma professora que fez um papel incrível, assim, na minha vida. Eu acho que ela nem imagina, nós nos encontramos há um tempo atrás, a professora Vera, e eu amava, eu acho que a professora Vera não tem nem ideia do quanto ela me salvou, assim, né? O quanto ela foi importante nesse processo. Engraçado que eu nunca falei isso, tô falando isso primeira vez aqui. Que legal. E a professora Vera foi uma mulher que me inspirou, né? Mas eu era criança, pequenininha, né? Tu não tem noção disso. E um dia eu encontrei ela, adulta, e ela me perguntou o que eu fazia. Eu disse... professora Vera, eu sou pedagoga, e ela era pedagoga da escola e tudo. Ela disse, por que será, né? E aí foi a referência, eu nunca liguei à escolha, mas eu tenho certeza absoluta que isso teve uma influência, né? Foi essa acolhida, né, de infância, né, dentro da escola que me levou a essa escolha, e até hoje eu reconheço, né, que as escolas precisam ser, né, esse lugar, embora a gente está vivendo um momento tão difícil, né, a escola né, muitas vezes o local que transforma, que salva, que potencializa, que né, tem a fonte de alimento criança, também, né, que tudo. Então, acho a escola um dos locais mais especiais, assim, deveria de ser, né, da Verdade. Vida de uma criança, de um adolescente, né? Sim, os primeiros capítulos da vida, né, a primeira oportunidade que ela tem de se defender sem a presença dos pais e tudo mais, então precisa sim ser um ambiente acolhedor. E ainda mais tu trazendo esse relato de daqui a pouco na escola ter uma base, um apoio. E é engraçado porque tudo isso despertar a tua vocação tem muito a ver com até uma fala que eu escutei lá na Gramado Summit do Fabrício Carpinejar, que ele fala que vocação é necessidade. É não querer que o outro passe por aquilo que a gente passou. Então, geralmente, é na dor que a gente aprende e que a gente quer defender o próximo, né? Sabe que a Amanda Oliveira, que inclusive falou lá, não sei se vocês escutaram, uma mulher divina, assim, me inspira muito, sou muito fã da Amandinha. Ela tem uma história, né, marcada por ferida inclusive física, né? E ela diz que
quando ela entendeu que é através da ferida que entra a luz, né? Então, esses processos que a gente passa, eu acho que está nos preparando, né? Para algo maior que a gente tem a fazer, que talvez aí liga com o que tu trouxe da vocação, né? Isso. Que tu para entender a dor do outro, tu tem que ter passado pela dor, né? Sem é muito dúvida. difícil tu fazer essa empatia, né? Óbvio que eu não tô falando que né, só vai poder trabalhar com a dor do outro quem tem, mas isso te habilita, né? Te traz ferramentas poderosas, porque tu precisa inovar. Sim. Tu precisa criar formas de sair desse processo para sobreviver, né? Sim, então, e tu quer... isso te traz... Isso, e tu quer que as crianças sintam o mesmo que tu sentia quando tu estava na escola, né? Isso. Aquela proteção, aquela base, tudo isso, né? Exatamente. Ótimo. Isso mesmo. E falando nisso, assim, também, tu falou, né, que essa questão, assim, do arrepiar, né, da ponta do dedão até o fio de cabelo... O que te faz, né, se emocionar com essas ações sociais? O que te, assim, te inspira também nisso, né? A defender essa causa e batalhar por ela? As pessoas, né? Eu acho que é tu vê muito de perto o talento que cada um carrega, né? A força que é cada pessoa, cada ser humano, e é mágico isso, né? Tu tá vendo ali, quando vocês falaram hoje, né, no Edu, né? Qual era a probabilidade que teria do Edu estar hoje fazendo o que está fazendo? O Edu Lira tinha grandes chances de nem sobreviver à infância, né? Ele venceu a pobreza, né? Ele é um menino que passou o primeiro ano de vida dele num hospital desidratado, né? Com uma série de questões. Então, o que me motiva é saber que existem milhares de Edus Liras, né? Dentro das favelas que, infelizmente, talvez não vão ter uma Dona Maria Goretti na vida deles, né? E eu acho que é papel das ONGs, das instituições, serem essa Maria Goretti, né? Muitas vezes a escola, infelizmente, não vai poder ser pela situação que se encontra, por ter uma missão conteudista também junto. Então, o terceiro setor, eu acho que é essa pessoa, assim, né? Que vai estar ali sendo um celeiro, uma fábrica, um acelerador, né, de talentos, de potência, né, onde dizendo as pessoas que não importa de onde tu saiu, né? Isso, é ter o espaço para isso, né, ter quem vai te falar isso, né, toda hora, todo dia, a todo momento, né. Então, acho que o que me inspira é isso, é a certeza, né, absoluta de diversas pessoas que eu já conheci e já vi que vivem, né? Não só na favela, né? Eu acho que pessoas me mobilizam, porque esse trabalho, essa missão me oportuniza, por exemplo, conectar com vocês. Se eu não fizesse isso, qual a chance teria de conhecer vocês duas? Sim, né? É verdade. Então, as pessoas é o que... É o que te move, né? Me move. É porque através delas é que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente pode exercitar a nossa empatia, né? E dentro disso, assim, então, desse movimento, né? Que é, então, ajudar as pessoas, trocar, né? Conviver com pessoas. Onde que surgiu essa ideia da ONG, né? Da ONG Acendendo Mentes, assim. Porque tu falaste, então, do teu trabalho como educadora social. Mas como que agora chegou o momento de avançar, né? E criar a ONG, né? E como que ela é, se pudesse falar, explicar para nós e para quem está nos assistindo, né? Eu acho que a ONG surgiu da forma mais improvável possível, né? Eu tenho aí 20 anos de atuação no terceiro setor, um pouco mais, e acho que o universo te empurra para o que tu precisa fazer, né? Assim, quando tu confia e vai, as coisas vão te organizando. Então, a única probabilidade que teria de eu criar alguma coisa, porque eu nunca pensei em criar um instituto, seria tudo fechar, né? Não ter aonde eu atender, não ter o que eu fazer.
E a pandemia fez isso comigo, né? A pandemia fechou as portas geral, né? Para favela, acho que foi geral, mas para favela, absurdamente, né? Então, as escolas fecharam, as ONGs fecharam, todos os espaços protetivos, né? Fecharam. E quando isso aconteceu, eu não consegui ficar em casa, né? Nenhum dia. Porque, para mim, quando tudo isso estourou nas mídias e tudo, era certo que os primeiros a morrer seriam os favelados. Por quê? Porque eu trabalho com famílias que compartilham escova de dente, né? Eu trabalho com famílias que não tem dormem saneamento, 6 né? num colchão. E na época tinha que separar até em casa as coisas, não sei se vocês lembram, era uma história Não, bem e até a questão da complicada. fome, né? Porque as famílias, Isso, as e crianças aí- se alimentam na escola, a única refeição do Exato. dia é na escola, né? Exatamente, essa era uma certeza. Se não morressem do vírus, iriam morrer de fome, porque essas famílias nunca estiveram preparadas para alimentar os seus filhos durante a semana, né? Então, sim. era uma conta que não entrava ali, né? Eles faziam essas principais refeições nos espaços educativos, né? Então, eu precisei, né, fazer o movimento, precisei começar a ir como Nina, né, para esses espaços, para essas comunidades. E quando tu entra lá na ONG, tu já ganha um título de cara, que é o de Sora, né? Então, tu falou. entrava nas comunidades, Sora, o que tá fazendo aqui? Sora, o que... Não, vim aqui ver como é que vocês estão, porque eu queria que eles entendessem que não importava o que acontecesse, eu não ia esquecê-los, né? E que eu tava ali. Se era para eles, era para mim também, né? Então, que a gente ia até junto, né? Nós tínhamos uns aos outros. E aí, meu telefone começou a tocar sem campanha, sem nada, porque é isso, eu acho, né? As coisas se organizam, as pessoas me buscando para realizar doações. Então, eu fazia, sei lá, doação de alimento, de produto de higiene, de produto de limpeza, uma série de coisas. E foi assim que eu atendi mais de 12 mil famílias, né, no período de pandemia. E nesse caminho eu passei, eu sou, né, o Instituto Acendendo Mentes é hoje a única ONG acelerada da rede Girando Falcões no Rio Grande do Sul. Então eu faço parte dessa rede, né, tão potente. E eu estava passando pelo processo da Falcons, eu tinha passado no processo seletivo deles, né? Isso foi final de 2019, nós iniciamos a Falcons 2020 com a pandemia acontecendo. Então, tudo foi se organizando para isso. Eu precisava fazer um trabalho de marketing e pedir ajuda para voluntários, e uma menina, que é a Ju, uma profissional maravilhosa, abraçou, né, essa causa comigo, e ela teve a ideia. Então ela disse: Nina, não dá mais para te ficar fazendo esse trabalho no carro, esse trabalho assim, tu precisa de um espaço, né? E ela fez a vaquinha virtual, e em menos de 24 horas nós captamos o recurso de 1 ano de aluguel. Foi assim que nasceu o Instituto Acendendo Mentes, né? No meio do caos total, absoluto, né? Tu entrava lá no Instituto, no início era roupa, era comida, era tudo que tu podia imaginar. Nós precisamos ser muito assistencialistas. Na pandemia não tinha o que fazer, estava tudo fechado, né? Normalmente, quando tu identifica uma vulnerabilidade da família, tu age para resolução, né, daquela questão. Então, tu vai procurar formas. Aí as crianças vão ficar turno inverso no projeto, na escola, para que a mãe possa trabalhar, né? A ideia é sempre emancipar, né? A ideia é sempre que essas famílias sejam protagonistas das suas vidas. E a pandemia não tinha o que fazer, né? Tava tudo fechado. Então, as pessoas estavam perdendo emprego, não tinha como Não tinha como encaminhar, conseguir novos empregos. né? Então, assim nasce o Instituto Acendendo Mentes, nesse período pandêmico, Sim, caótico, que se alguém me contasse lá atrás, Nina, vai acontecer assim, né? Se fosse numa vidente, ela me dissesse, eu ia dizer, Eu não "Ai, ia meu Deus, acreditar. KKK, não né? acredito que tô escutando isso, né?" E foi muito sofrido, assim. Eu lembro que o período inicial lá, eu me sentia naqueles filmes de faroeste, assim, a cidade vazia, as coisas voando, assim, né? E tu
atendendo, né? Passei por muitos julgamentos, inclusive, né? Era um período que as pessoas estavam muito preocupadas, né, do que poderia acontecer. E por incrível que pareça, não sei. Dizem que tem muitas pessoas que ficam assintomáticas, né? Eu não tive Covid, né? Nem eu também não tive. Não passei pelo processo. Eu trabalhei a pandemia toda, né? Sim, eu fiquei imaginando assim, se expondo, né? Sim. Então, acho que é isso. A gente vem capacitado aí já para algumas coisas que tu precisa ter muita coragem. Acho que o Instituto nasce de primeiro uma atitude de coragem, né, enorme, foi preciso, né, e a necessidade, como tu falou aí, né, agora da vocação da necessidade, né, de fazer o trabalho. Não tinha o que fazer, né, não podia ficar parado, eu precisava agir, né, então assim... Não, esse teu relato já nos comprova mais ainda, né, a coragem, né, a mulher corajosa que tu é, e assim, claro que a pandemia, comparado com as situações que a gente vive, enfim, daqui a pouco pode até parecer pequena agora, porque a gente já passou por ela, mas... Só quem viveu, né? Só quem viveu, então assim, tu abrir mão da tua saúde, do teu bem-estar, pra tá lá, né, sendo julgada também, como tu falou, enfim, isso é um ato de muita coragem, né? E tu não sentiu medo, simplesmente tu foi. É porque eu acho que tem coisas que não dá nem tempo de tu sentir, é urgente, né? E é sobre nós. Não era sobre eles, né? O Edu traz muito isso, né? Que as pessoas costumam falar isso, né? Ai, sei lá, muitos deles vivem em favela, muitos deles, como se fosse uma outra classe, outro ser de outro planeta que vive lá. Não, é muitos de nós, né? Muitos de nós vivendo. Então, era uma situação de muita urgência. Né? Não dava para esperar, não tinha como esperar tudo isso passar para ir lá depois e ver o que restou. Né? Sim, não, Então era uma questão de vida, né? De vida ou morte. Né? Então eu não sabia bem o que eu poderia fazer, porque de verdade eu não tinha nada para fazer assim. De recurso financeiro, de ir lá entregar. Eu não tinha isso, né? Mas eu tinha né? Tu estava disponível. A minha tu tinha escuta, tua força. o meu afeto. Então, eu fui para oferecer isso, né? Mas Deus tinha um plano maior para mim, né? E eu acho que foi isso. Quando eu tive a coragem não sei nem se é coragem, que eu tive que ir, né? O universo ali estava só esperando a ação, já estava tudo organizado. Eu não parei de trabalhar um segundo, nem precisei fazer campanhas, assim, as coisas foram fluindo de uma forma que o trabalho precisava ser feito. Sim. Né? Não, e é interessante que tu já começou com esse desafio desse tamanho. Um baita desafio. Então, assim, a cancha já ficou grossa, né? A casca já ficou grossa já desde o início da ONG, né? E tu falou agora também desse campo que parecia né, faroeste, né? Deserto, enfim. Mas hoje as coisas mudaram, a gente sabe. E tu é uma pessoa que deve ver e viver situações bastante complicadas. E tem algo hoje que te coloca medo? Se a pandemia não te colocou medo, né? E tu foi lá e enfrentou. Tem algo hoje que deixa a Nina com medo? Eu acho que pensar em medo no âmbito mais Nina, pessoa, eu acho que o meu filho mais velho é autista, né? E quando a gente é uma mãe atípica, eu como Nina, eu desenvolvi um medo que eu não tinha, que é o medo de morrer, né? Tu acaba, né? Olha que dúbio, né? Isso, assim, mas... Hoje, Nina, se fosse pensar no medo principal, é um medo do que pode acontecer, né, com o meu filho quando eu não estiver mais aqui, né? E isso me dá mais vontade de transformar esse mundo num lugar melhor, porque independente de ser uma causa
em prol dos autistas ou não, quando tu tá trabalhando por um mundo melhor para todos nós, é melhor para ele, para mim, para ti, para todos nós, né? Então, Perfeito. eu acho que às vezes, quando Para pensar. vem aquele, tem o Dantas, que é uma pessoa que eu admiro muito, é um empresário do ramo de esporte, né? Ele fala o passageiro obscuro, é o nome disso. Quando o passageiro obscuro entra ali no trem, meio que é isso é... Mas, bom, morrer é a única coisa certa, né? Todo mundo vai morrer, então, né, um dia isso vai acontecer, vamos lá, mas se fosse pensar em medo hoje, eu acho que o que me viria é de não dar tempo, talvez, né, de fazer coisas importantes para a transformação, né? E é isso, tá ligado à finitude, né? Sim, né? E aí também faltaria para muitas pessoas, né? A tua ausência faltaria para o teu filho, mas também para muitas pessoas. Então, até para a família pode ser algo difícil, inclusive, de lidar com essa, né? Bom, a Nina é nossa, mas ela também é de toda uma comunidade, Sim. de toda, né? Uma legião de pessoas, né? É um desafio. Então, vocês têm filhos? Sim. E tem mais de um? Só um. Só um. Então, vocês ainda não vivem a disputa do gosta mais, do Ah, não sei o quê, ainda não. prefere mais, se fosse eu, né? Então, eu divido isso com os meus Nossa. filhos e com todos os... Eu escuto muito isso, né? Se fosse o fulano, que aí é alguém do imagino. projeto, que alguém... Tu faria, tu iria. Aí, E eles convivem também? Como é que é, assim, a relação Sim. da família com a ONG? Sim, a Yasmin, mais a Yasmin, né, porque me acompanha nos processos de rotina dela, então de ir para a escola de um turno ela fica no instituto, e então desde muito pequena, né, ela já participa das ações, né, das atividades comigo, então... Mas isso é muito bom, né? Porque é importante, assim, os filhos fazerem parte dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do que a gente tá vivendo e tá desenvolvendo, porque isso acaba trazendo muita sabedoria e aprendizado para ela, assim. E, inclusive, assim, ela enxergar as outras realidades, né? É isso. Isso acho que é fundamental, assim, oportunizar para os filhos, né? É isso, a gente ensina pelo exemplo, né? Não adianta, assim. Às vezes ela se sai com umas que eu fico... Não sei, às vezes a gente tem a sensação que não está ensinando os filhos, né? É uma coisa meio louca, assim. Tipo, eu não falei sobre isso, eu não conversei sobre aquilo, eu não... E às vezes ela se sai com alguns pontos, assim, que me surpreende, né? Assim, diz, olha só, viu? Ela tá vendo, né? Então, de falas que ela faz com as pessoas, disse, de alguém que estava sofrendo lá para doar os brinquedos. E aí ela disse, eu falei, mãe, sabia que muitas crianças não têm brinquedos, né? Estão mais brincando... mas aí as mães compram, né? As mães das pessoas que comprem, né? As mães, sabia que muitas pessoas não têm o que comer, ou as mães compram comida, ou as mães compram brinquedos, né? As pessoas precisam comer. Eu fiquei escutando, assim, aquilo, né? Porque é isso, né? Tu não para, às vezes, para falar, né? No sentido de educar verbalmente, mas ela está vendo as tuas ações, ela está vendo o trabalho, ela está vendo o que está acontecendo. Observando, é mais rico ainda, né? Então Porque ela vê em atitudes, né? É muito importante, eu acho que é isso, né? Os filhos nos acompanharem, né? Nas nossas missões, porque é nosso legado, né? A gente deixar, né? Essa semente, né? Para que outros sigam, né? Nessa ideia de finitude, um dia não estaremos mais aqui e outras pessoas seguem esse trabalho, né? Então, acho que transformar um mundo melhor passa por tu tornar a tua casa melhor, né? Em primeiro lugar, certeza. né? A tua família, o espaço onde tu vive, que é o desafio do desafio, né? Sim. E dentro disso que tu compartilhou com a gente, da tua filha, então, ter esse olhar, assim, humano, de enxergar, né, o outro, né? Eu vejo o quanto que é importante a gente conseguir olhar para o todo e identificar que existem lugares, pessoas, situações que são invisíveis, né? Tanto é que a tua filha trouxe essa fala, né, de pessoas questionar,
compra, tem que comprar o presente, compra o brinquedo. Não, tem famílias que não têm condições de comprar brinquedo. Imagina, se ela, que tem 10 anos, tu falaste, né? Precisa ainda explicar para algumas pessoas que existem esse tipo de situação, o que fica para nós? De que tem muitas pessoas que ainda estão míopes e não enxergam situações, lugares que estão invisíveis praticamente para a sociedade, né? E aí, dentro disso, assim, como que tu acha que a gente pode fazer como cidadãos, enfim, fazer para que esses lugares se tornem visíveis? Chamar atenção, porque a gente vê o quanto que eles são ignorados, né? A gente simplesmente fecha os olhos e não enxerga essas situações, esses lugares. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é aquela história do quebrar muros e construir pontes, conexões, pôr as pessoas em conexão. O Instituto Acendendo Mentes hoje tem como missão principal acender talentos da quebrada para o mundo, junto com a missão da Gerando Falcões, que é fazer da pobreza peça de museu antes do Elon Musk colonizar Marte. Sim, é uma corrida social tremenda, né? Olha. E existem 2 ferramentas para isso básicas, que é o acesso à educação e o acesso à geração de renda. Não tem como combater a pobreza sem essas 2 ferramentas poderosas, né? E quando tu educa um jovem, nós trabalhamos muito, nosso pilar principal é a educação socioemocional. Não existe empoderamento sem autoconhecimento, né? Então, esses jovens se perceberem, se entenderem. O nosso foco é de 10, né, a 18 anos, porque a idade que eu sempre assisti ali a partir dos 10 anos, essas crianças saindo dos espaços educativos, né? Com 10 anos, tu já não é mais, eu uso um termo que às vezes incomoda bastante as pessoas, mas tu já não é mais engraçadinho, né? A criança nos mobiliza, nos toca, nos comove. É verdade. E parece que da noite pro dia, que tu não é mais aquela criancinha, tu não é mais alguém, né? Que merece, né, esse investimento. Se tu faz uma campanha para lanche com criança, tu vai ter um resultado. Se tu faz com lanche para um adolescente, não tem, como se ele não precisasse do alimento, como qualquer outra pessoa, como se ele não... Então, acho que nada se dá e tudo se exige do adolescente depois, né? Então, o Chorão traz na música dele, né? Eu sempre cito isso, né? Acho perfeito, eternizou, né, que o jovem no Brasil não é levado a sério, né? E ele diz, eu sempre quis falar, nunca tive chance. Tudo que eu queria estava fora do meu alcance. Então, quando o Instituto ele traz voz, ele dá voz, ele qualifica, ele potencializa esse talento, né? Ele quebra ele sai da barreira do invisível, que é o caso, por exemplo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conversar lá na Gramado Summit com o Taylor, um aluno nosso. O pessoal ficou muito encantado com ele. Aliás, vale muito escutar o Taylor. Vale muito escutar ele. O Taylor era um menino que era analfabeto digital, né? Era um invisível, né? Lá dentro da comunidade. E o Taylor, ele, quando entra para o Instituto, ele passou primeiro por essa formação socioemocional, e ele fala muito isso, como foi importante que ele aprendeu a identificar os sentimentos dele, saber o que fazer com isso, né? E no que ele tinha, o que ele era bom. E ele passou por um outro curso que é de startups, né? Que uma voluntária maravilhosa, a Gabriela, uma advogada, né, que poderia estar lá dentro do seu escritório, né, e todos os dias, né, pensava em algo e ela travava a agenda dela um turno, né, por semana para ir lá ensinar os jovens. E ela fez esse desafio da batalha de startups. O Taylor criou uma startup que foi a vencedora, inclusive, que dava conta da falta de produtos básicos de higiene para adolescentes, né, de periferia.
E aí, quando eu falo em básico, é desodorante, né? Absorvente. Eles focaram bastante na pobreza menstrual. E esse menino ganharam uma aceleração Pocket da Venture como vencedores, porque a Venture, que é uma das maiores aceleradoras aqui do nosso estado, né, de startups, assistiu. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava um prêmio desses, né? Eu sempre brinco, eles não sabiam, vão saber agora, que na minha cabeça o prêmio seria um rodízio de pizza, né? Para os vencedores. E eles ganharam uma aceleração Pocket da Venture, né? Através de profissionais maravilhosos, Sandro, mas especialmente, né? A Cris super abraçou eles, né? E esse menino hoje, ele é contratado como jovem aprendiz da Venture. Esse menino, eles criaram o Jovem Aprendiz na Venture para contratar o Taylor. Ah, que legal. Né? Então, ele era um invisível para a Venture? Era. Sim. Né? Então, essa coisa, eu acho que às vezes as pessoas têm, né, de achar que as pessoas estão invisíveis porque as pessoas não querem enxergar eles, não é só sobre isso. Eu acho que existe a falta de acesso de ambos os lados, né? Então, é tu unir a favela com o asfalto, né? É não ter a diferença. E quanto mais tu possibilitar oportunidades como essa, mais, né, tu conecta o humano com o humano. Porque quando a gente se olha como gente... a comunicação flui, porque não é, né, a empresária, ou não é pessoa a Nina. Pessoa, né? E quando a gente pessoa, a gente tem um monte de coisa igual, que a gente sente, que passa, que, né, tu conecta com isso. Então, é possibilitar. O Taylor estava lá na Gramado Summit, dando o show, conversando com muitas pessoas que nunca conversaram com um favelado. E que tinham uma visão de favelado que não é a visão real, é a visão que a TV vende, que a notícia, que a página policial vende da favela, né? Total. Então, gostaria de deixar aqui mais uma vez registrado, eu não sei como agradecer, né, ao Marcos Rossi por essa oportunidade. Eu me emociono sempre que eu penso que é isso, assim, né? Quando a gente falou sobre isso, até o Edu Lira gravou um áudio sobre isso, né, que é tirar a favela da página policial e pôr ela no palco da inovação, da tecnologia, né? Um lugar que é fábrica de tantas coisas lindas, tantas coisas poderosas, né? Fabricou aí o Edu Lira, né? Sim. Então, é tu colocar isso. Então, Marcos, muito se a gente estava falando de coragem, né? A respeito do que eu faço, eu acho que o Marcos foi muito corajoso. Não é para qualquer um. Né? Com certeza. Dar esse peitaço, assim, de colocar a favela lá, né? Num palco, num dos maiores eventos de inovação e tecnologia hoje do Brasil. Isso. A Gramado Summit é muito esperada. Sim. Então, o que o Marcos fez foi isso, né? Sim. Tirou os invisíveis, né? Tirar da invisibilidade e botar na luz, no palco, no destaque, exatamente. Né? E preciso dizer que serve para mim também. Por quê? Porque quando a gente chegou lá no evento, eu olhava aquelas jovens, vários jovenzinhos circulando. Quem são essas crianças? Eu pensava assim. E aí, quando eu comecei a ver os palestrantes falarem, quando eu comecei ali, sim, são os frutos das ONGs. São as crianças que estão aqui para fomentar. Elas têm que ter acesso, sim, aos negócios, a falas de pessoas importantes, porque elas precisam saber que elas podem estar naquele palco no futuro. Sim. Então, eu sou a Venture, que também não via o Taylor, né? Ele era invisível. Eu também, Vanessa, não estava enxergando no início. E aí, quando eu começo a permitir olhar diferente, tá fazendo tudo faz sentido. E tudo isso foi porque o Marcos Rossi deu espaço. Sim. Né? Como vocês hoje estão dando espaço. Então, às vezes, a gente pensa que para mudar o mundo, a gente pensa em coisas grandiosas, em milhões, em coisas... E às vezes é dar voz, às vezes é escutar, às vezes é dar o palco, né? E foi muito interessante, porque algumas pessoas no início me questionaram algumas coisas sobre o palco da Quebrada. E aí, quando eu falava das pessoas que estariam falando e tudo, a pessoa... mas Nina? Sim.
que tu espera encontrar no palco da quebrada? O que tu acha que vai ter lá? E as pessoas... Teve uma que me disse, desculpa, Nina, né? Desculpa, assim, porque foi na hora. Então, grandes empreendedores, pessoas sensacionais subiram naquele palco, que foram nascidas, criadas, né, dentro da favela, né? E o Edu Lira fala, né, que a favela é a primeira startup brasileira, né? Então, estavam lá falando. Então, a gente teve a D Júnior, Raul Santiago, né, o Gessé Andarilho. A gente teve nomes que são conhecidas a nível de mundo, né? O AD Júnior nem mora mais no Brasil, né? E estava lá, né, no evento, estava lá falando. Então, eu acho que essa é a forma, né, de a gente romper. Sim, no fim, né, de tudo é de pessoa para pessoa, né? Quanto mais despido a gente tiver de julgamento, de preconceito, mais amplo vai ficar, né, o nosso repertório. A gente acredita muito nisso também na nossa agência, porque no fim das contas é isso, né? E a gente tem tanto que aprender com as pessoas, com as vivências delas. Então essa diversidade, ela é muito rica em várias esferas, né? Qual é a lente que tu vai colocar para enxergar, né? Eu acho que qual lente tu escolhe, né? Porque hoje vocês escolheram olhar para mim com uma lente, né, da pessoa empreendedora, tudo, mas poderiam não olhar nessa, né? Nós somos uma infinidade, né, de qualidades e de defeitos, né? Enfim, às vezes a gente está nessa posição que eu tô, de trabalhar ali como empreendedora social. As pessoas usam, né, termos assim, do tipo, tu é um anjo, tu é um não sei o quê, tu é um ser iluminado, tu é... Não, gente, eu sou gente, que nem tu, faço uma coisa que tu também poderia fazer, tenho defeito, erro, igual, né? Então, às vezes a gente põe essa lente, né, para olhar a pessoa. Mas então, qual a lente que tu escolhe olhar para tudo isso que está acontecendo, né? Qual a lente que tu vai olhar para a favela, né? Para o favelado, né? Para quem está à frente desse trabalho, para o empresário, né? Qual a lente que tu coloca, né? Porque são pessoas como a gente porque que podem fazer, lados, né? É isso, é unir, né? Rico com pobre, branco com preto, né? Essa diversidade que vai fazer a diferença, né? É isso, né? E Nina, assim, dentro do que tu compartilhou com a gente, tu falou ali do Taylor, dele ter um processo dentro da ONG, isso, né? Que primeiro teve um processo de amadurecimento emocional, tu usou outro termo. Educação socioemocional. Educação socioemocional. E depois, então, para ele se reconhecer, saber os sentimentos, as potencialidades, depois ele participou de um programa de aceleração. Eles têm uma como trilha. Funciona, Tem uma trilha. Então, o nosso principal pilar é o da educação socioemocional. Eles fazem um curso que, inclusive, tem a metodologia Jovem Falcão, é uma metodologia desenvolvida pela Gerando Falcões. Esses os de 14 a 18. Eu tenho os de 10 a 13, que também tem uma formação socioemocional na trilha deles, mas ela é diferente, né? A gente trabalha o socioemocional com uma metodologia do John Maxwell, que hoje é o nome número 1 a nível de mundo, né, de liderança. Esse projeto é sucesso fora do Brasil. Ele queria trazer para os países com o idioma português. Nós somos uma das instituições escolhidas na época para rodar isso de forma piloto. Foi um sucesso. Quem faz isso é a Oliveira Foundations aqui no Brasil. E a Fabi, inclusive, é uma pessoa revolucionária, né? Essa organização, ela cuida de quem cuida, né? Mais ou menos isso. Então, cuida muito das lideranças na perspectiva emocional, né? Socioemocional. E aí, esses fazem essa trilha, e os de 14 a 18 fazem o socioemocional, o socioeconômico, onde eles entendem também, então, educação financeira, inclusão bancária, inclusão financeira, todo esse processo que ninguém nos fala, ninguém nos explica, né? Ninguém nos prepara, né? Eles passam pela cidadania, tem também noções básicas de direito dentro dessa trilha. Eu acho que é aquilo, né? Tudo que a gente
tudo que não é dito, não é falado, cria asas para a imaginação, né? Então, tu imagina, mas ninguém fala. E quando a gente fala em questões de direito, nem absurdamente, né? Eu sempre brinco, né? Vai tu lá no RH da empresa perguntar um negócio para te ver que não rola o rádio corredor na empresa inteira. Olha, vem aqui questionar. A Nina veio aqui perguntar não sei o quê, olha aí. Então, para quem que tu pergunta? Para quem que tu fala sobre isso? Então, a gente fala lá com eles sobre isso, sobre CLT, sobre um contrato temporário, sobre uma contratação MEI, PJ, um freelance, né? Como que tudo isso funciona, sobre empreendedorismo, como empreender, como que tu cria o teu MEI, como que tu cria teu processo, que isso que tu tá fazendo é um processo uma super preparação, né? Mesmo, então, eles passam nessa trilha e aí a gente vai para a parte, então, de qualificação profissional, né? E de inserção no mercado de trabalho. Isso é feito em sinergia com o mercado de trabalho, né? Os empresários me falam muito assim, Nina, o que a gente precisa é da parte comportamental, emocional, a parte técnica, né? A gente dá conta. Essa parte não tem tempo hábil de fazer. Então, muitas vezes é isso. Por exemplo, um dos grandes motivadores, acho que uma das primeiras pessoas que me enxergou assim e que apostou, acreditou em mim, é o Thiago, da Charlie Brown. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de conversar com ele. É um dos seres humanos mais sensacionais que eu já conheci na vida, assim. E o Thiago, ele tem hoje dentro da Charlie uma formação que ele faz. Então, assim, o aluno passa pela trilha, concluiu a parte toda, né, humana do processo, e também quando passa pela parte financeira de entender como essa roda gira, ele tem dentro da Charlie alguns cursos que ele pode fazer. Então, tem curso de barismo, de atendimento ao cliente, né, de padaria, né, confeitaria. Que legal. Né? Hoje, está entre, eu acho que os melhores colaboradores da Charlie, um dos nossos jovens, né, que trabalha lá e que passou pelo curso de barismo, mas que desenvolve várias, já está entendendo todo o processo operacional da empresa, né? E é um menino que ele diz assim que quando ele chegou no instituto, ele se encontrava, ele usou um dia um termo assim, que o instituto salvou ele da escuridão onde ele se encontrava, né? Que era um menino cheio de talentos, cheio de potencialidades, que não conseguia falar, que não conseguia expressar, que não conseguia trazer isso, né? E hoje ele fala super, eles falam muito isso, eu não falava, né? Então, porque é isso, gente, trabalhar com um jovem periférico é tu ensinar ele a se erguer, em primeiro lugar, né? Um jovem negro dentro da favela, né? Ele desde pequeno, as mães já ensinam a olhar para o chão, né? Eu sempre falo isso, né? Eles não podem olhar no olho pode custar a vida dele, né? Então ele cresce nessa postura aqui, né? Então é todo um processo de, né, erguer, de olhar no olho, saber de que ele pode falar, firme, né? de dar exatamente, então passa por tudo isso. Então isso dignifica, né? Isso traz a pessoa de volta para ela, né? Para a essência dela, né? De se entender pessoa. É triste, mas é isso, né? A pessoa, esse jovem chega sem nem se sentir gente, né? Dentro do local, assim. Não é bem... Passa por esse resgate. Sim. Tu citou vários nomes, né? Eu queria que tu daqui a pouco reforçasse, assim, os nomes que mais te inspiram, né, no terceiro setor, e quem tá realmente movimentando essa área que ainda é vista com maus olhos, né, que daqui a pouco tem muitas pessoas que não veem como uma organização real, que ela tem um objetivo, né, e queria que tu falasse um pouquinho mais das dificuldades que tu enxerga ainda, sim, né, no terceiro setor, e quais são as pessoas que tu vê que estão fazendo a diferença de verdade, sabe? Eu acho que uma das maiores dificuldades ainda no terceiro setor é com que as pessoas entendam a ONG como uma empresa, né? Então, o trabalho que eu faço como CEO do Instituto Acendendo Mentes não é diferente do CEO, né, de qualquer uma outra grande empresa. multinacional. Sim. Então, eu tenho
gestão, eu tenho folha de pagamento, recurso, eu tenho RH, eu tenho capital e recursos. A diferença é que o fim não é geração, né, de recurso, distribuição, né, de capital, enfim, e eu também preciso, né, ter um fim de geração de renda, mas que é com o objetivo, né, então, de entregar impacto social, né, o meu lucro é esse, multiplicar, né? Qual é o né? lucro da ONG? É isso aí. O lucro é o Taylor, o lucro é o impacto que tu causa na ponta, o teu lucro é a transformação social. Essa é a diferença. Então, as pessoas não ainda, né, eu acho que esse tem sido o desafio e é isso que nós estamos buscando e é isso que espaços como esse de vocês oportunizam, né, é mostrar que ninguém ali está brincando nem fazendo caridade, né, nós estamos ali com um trabalho muito sério, né, e trabalhando muito, fazendo muito com pouco, que é uma especialidade do terceiro setor, né, é entregar muito com muito pouco. Precisa de muito mais organização do que daqui a pouco uma empresa, sem dúvida, né, imagina. Exatamente, então buscar isso, né, eu acho que a rede Gerando Falcões tem feito muito bem esse papel também, né, a rede passou pela terceira vez pela auditoria da KPMG com 0 apontamento, né? Nós, como ONGs aceleradas da rede, passamos por auditorias também, né? Então, as pessoas entenderem que isso é um processo muito sério, né? Hoje ainda eu estava falando isso, a gente recebeu visita no Instituto, e eu estava falando que às vezes as pessoas chegam lá e não me conhecem, assim, vêm por indicação, quando me olham e dizem, nossa, Nina, eu achei que tu era uma velhinha, né? Como tu é jovem, tu acha que tu era uma velhinha. Por quê? Porque esses espaços são para pessoas aposentadas, que não, tipo... Né? As pessoas ainda têm a dificuldade de entender que isso é um trabalho. E por que se ele é um trabalho, por que ele não pode ser remunerado como qualquer outro espaço, né? Eu tenho uma menina, a Amandinha, maravilhosa e divina, que trabalha lá, nos ajuda em milhares de coisas, mas principalmente na comunicação, no marketing, e ela desde o início acreditou no Instituto e ela é colaboradora da PUC. E então ela trabalha na PUC em outros lugares, e aí no tempo livre que ela tem, ela dedica horas para nós, né? Por que a Amandinha não pode ser minha colaboradora? Né? Por que ela tem que ser minha voluntária? Se ela tem a vocação, tudo é lindo o trabalho que ela faz com o terceiro, ela ama, os olhos brilham, né, e tudo. Então, assim, por que eu não poderia ter uma colaboradora como ela, né? Então, de certa forma, isso também afasta pessoas de fazerem um trabalho dentro do terceiro setor, né? De novo, trazendo, né? Não tem como não trazer um grande... O Edu Lira é meu primeiro ídolo, tá, gente? Eu já falei isso pra ele. Ele é meu primeiro ídolo. Aquele que tu treme, que tu sua quando vê, que te dá... Ele é o Edu, assim. E ele diz isso, né? Que toda a criança da favela, ela nasce com uma bomba relógio armada no pescoço. Né? Verdade. Então, tu precisa... Que é a pobreza, né? E para desarmar essa bomba, tu precisa de técnicos especializados. Não vai eu ir lá cortar o fio, né? Tem que ser alguém que saiba. Se tu cortar o fio errado, explode. Então, para combater a pobreza, nós precisamos dos melhores. Né? Não é um trabalho para ser feito. Ele é organizado. Ele é um trabalho... com planejamento estratégico, com data para início, meio e fim, né? Então, isso precisa de profissionais. Então, acho que desmistificar essa coisa de que no terceiro setor tudo tem que ser voluntário, caridade, é uma bondade que tu tá fazendo. Não, né? É uma empresa que tem resultados para entregar, que tem tecnologias para desenvolver toda hora, todo momento, que tem que inovar, porque para ti, né, tu tem que inovar o tempo inteiro. Não, perfeito, muito, né? Muito legal. E dos líderes, né? Então, que a Vá comentou, nós também, né? A gente passou a admirar mais ainda. Sem dúvida. Ele é extraordinário. O Edu Lira, eu tenho uma história muito ligada, assim, de mudança de vida a partir do momento que eu li o livro dele, assim. Foi uma coisa muito... nem imaginava, assim, O livro, ele parte. só tem um livro? Ele tem 2 livros, que é o Jovens
Falcões, onde ele conta histórias de grandes empreendedores jovens, né? Que ele, na época, era um trabalho, começou como um trabalho que ele estava fazendo da foi faculdade esse o de livro que começou a foi ONG toda. que começou a ONG. E ele tem o Da Favela para o Mundo, que foi o que, mais que recente. qualquer empreendedor deve ler. Ele não é um livro para empreendedor social. Qualquer empreendedor que lê esse livro, eu acho que tem uma virada, assim, né, de chave. Mas ele é uma referência, é uma pessoa que me inspira, foi onde eu me senti pertencente a uma tribo, né? Tipo, quando eu li o livro dele, parecia uma doida, foi um amigo que me deu, né? Sim. Eu tava num momento bem ruim, assim, de questionamentos profissionais, e ele disse, Nina, eu ganhei um livro que é para ti, não é para mim, só ganhei para te dar. Que era esse, Da Favela para o Mundo, e que foi onde eu entendi que eu era uma empreendedora social, onde mudou, né, essa chave. É uma grande inspiração. Mas tem também grandes líderes mudando o terceiro setor, que me inspiram demais, e eu vou trazer um líder aqui, que não é um líder, mas é uma família, que é a família Severo Romero. Até deixo aqui a dica para um dia vocês conversarem, né, que é... Eu conheci na pessoa do Pablo, mas é uma empresa familiar, uma seguradora, né, que está aí em mais, acho que de 20 estados, né, são incríveis, e nós nos conhecemos na Gramado Summit ano passado. Olha o poder né, das conexões. E é uma família altamente engajada, assim, que tem causado muito impacto social na ponta, e assim tem vários outros líderes, empresários, né, que estão junto aí modificando, né, contribuindo. Mas o Edu falou tantas vezes o teu nome naquele palco, que eu acho que a admiração, ela é mútua. Recíproco. Por favor, várias vezes. Nina Cardoso, várias vezes, amor, né? Ai, legal. Muito bom, muito bom. É isso aí, tem que se unir para poder mudar, fazer essa transformação, né, que tu falaste, né? E dentro, né, dessa nossa conversa, tu falou ali sobre a bomba relógio, né? Que, né, o jovem periférico nasce com essa bomba no pescoço, e pelo fato de ser pobre, por causa da pobreza, né? E aí a gente também separou aqui uma pergunta, assim, como acabar com a porofobia, né? Essa fobia das pessoas pobres, que a gente sabe que isso existe e que as pessoas preferem não enxergar, justamente por ter uma aversão a isso, né? E eu sei que é uma pergunta difícil, assim, mas porque a gente sabe que isso está muito enraizado, né, nas pessoas, né? E elas também acabam não admitindo que tem essa aversão, mas ela existe, assim. E aí eu não sei se tu tem a resposta para essa pergunta, mas como que a gente faz para que essas pessoas aprendam a ter um olhar mais humano perante ao outro ser humano, né? Tu sabe que eu acho que isso dá para responder muito com o que a gente estava falando, que do derrubar muros, construir pontes. Muitas vezes isso acontece pelo desconhecido, é isso que a gente estava falando. A ignorância, né? O que tu não conhece, abre para te imaginar, né? Então, tu nunca viu, tu não sabe, tudo que tu vê de referência é ruim sobre isso, né? Então, logo, tu cria medo, né, a aversão, enfim, como também existe do outro lado, às vezes, esse medo, né, não é igual, né, óbvio, mas um medo, né, do que tem lá no asfalto, né, porque tu não sabe o que é, então quando tu aproxima, quando tu traz, né, para a realidade, o Pablo, esse da família que eu falei para vocês, ele diz que nós, pessoas de bem, né, que queremos mudar essa realidade, somos a maioria. É muito uma minoria que não, né? O que tu não sabe muitas vezes é como, é o que, de que forma, como fazer, né? Hoje tinha uma empresária lá no Instituto, que os menores que conversaram até com ela, que é o do Eu Lidero, e ela disse isso, gente, fico impressionada, eles falam melhor, né? Conseguem trazer e expressar de forma muito mais significativa alguns temas do que os nossos filhos. Né? Por quê? Porque é um preconceito que tu tem lá de que quem tá,
lá nessa situação vulnerável, que não tem capacidade, porque não tem acesso à educação, porque tu imagina, né, coisas que tu cria. E aí, essa empresária hoje, eu me emocionei algumas vezes, assim, vendo ela apresentar o Instituto para outros empresários. Porque é isso, ela tá trazendo, entende? Sim. E eu vi ela apresentando, assim, eu fiquei assim... Me dava vontade de chorar, assim, eu fiquei assim, meu Deus, Falando quero bem do trabalhar teu nesse filho, lugar, né? Quero participar desse lugar e tal. Porque, para ela, né, isso era desconhecido. E a gente estava falando sobre os superpoderes, né? E ela falou, talvez o meu superpoder seja esse, conectar pessoas, trazer, né, mobilizar essa rede. Então... talvez essa pessoa pudesse ter uma visão um pouco diferente disso, né? Mas é só a aproximação que quebra, né? E aí é aproximação isso, né? Olha, agora depois da Gramado Summit, se pegar só o nosso exemplo aqui, Porto Alegre, aqui Sul, né? Olha onde a favela esteve, quantos canais de notícia mostrando os empresários, os empreendedores dando matéria, tipo até a Tuane na ponta dos pés, lá no Complexo do Alemão, que faz um trabalho absurdo, surreal, assim, estava aí nas nossas páginas, tava. Então, eu acho que essa é uma das formas, e quem ainda assim não quiser entender, eu acho que eu daria uma desagalo, assim, desculpa, mas vocês vão ter que engolir. Não tem muito o que fazer, né? Maravilha. Isso aí. É quebrar comportamento, porque as pessoas também, elas repetem comportamentos, às vezes por a ignorância, por não se permitir questionar e por que não, né? E aí a gente vai repetindo isso, então é quebrar esse paradigma mesmo, né? Eu acho que é o nosso objetivo, inclusive, aqui, é falar sobre isso, trazer à tona, e quanto mais a gente falar sobre, discutir, melhor para todo mundo, né? E aí eu até quero te perguntar também, já falou números assim maravilhosos, na bio do Instagram do Instituto também fala ali das 12 mil famílias, né, atendidas na pandemia. Quais os objetivos, assim, quais os desafios que tu ainda pretende alcançar com o Instituto, sabe? O que tu busca, qual é o principal objetivo, se tem mais números que tu quer alcançar, a gente quer entender um pouquinho mais sobre isso também. Isso, então, hoje nós estamos buscando uma escalabilidade, né, dentro, né, pensando bem nessa estrutura, nós rodamos, né, de uma forma mais pocket, né, uma forma... bem como eu falei para vocês, fazendo muito com poucos profissionais. E hoje o principal desafio do Instituto é buscar ampliar essa visibilidade, essa captação de recursos para ampliar atendimento e qualificar atendimento, né? Então, é isso, o psicólogo que é voluntário, ser o psicólogo contratado, né? Pessoas muito importantes que não pode ficar mudando dentro, né? Tem coisas que dá para ter uma maior rotatividade de voluntários, que é ok, que é tranquilo, mas tem coisas que o jovem, a criança perder é uma comprovação de que ele não é importante, né? Sim. E na verdade é isso, a pessoa está buscando a sua carreira. E o voluntariado acaba que causa isso, né? Porque aí, bom, a partir do momento que eu tiver alguma outra ocupação, a pessoa coisa... Gente, é isso, é vida, né? Trabalhar, receber, exatamente. Né? Então, é como nós tínhamos uma economista maravilhosa, a Mari, linda, que desenvolvia todo o nosso pilar ali socioeconômico, e a Mari passou num concurso que nem é em Porto Alegre, né? E precisou sair. E é uma dor para ela, e é uma dor para nós, porque é sobre isso. Então, hoje, um dos nossos principais objetivos é impactar mais ainda, né, na ponta, ampliar esse atendimento e qualificar, né, trazer os melhores, né, dentro desse processo. E aí, inclusive, nós estamos desenvolvendo uma das ferramentas que nós encontramos de captação para esse ano
o nosso primeiro jantar gala, né? Porto Alegre, assim, vai ter a presença agora em maio. do Lira, dia 25 de maio. Quem tiver interesse pode chamar ali no direct do Insta, né? Também posso deixar meu telefone, enfim. Onde o principal objetivo é, para além de captar recursos, né, para desenvolver os projetos, né, a meta que a gente tem até no final do ano, né, de entrega, é também fazer esse trabalho de apresentar, né, para o empresariado, apresentar para a sociedade, né, o Instituto Acendendo Mentes e as diversas formas, né, de contribuição que uma pessoa pode trazer, né? Então, às vezes é isso. Às vezes não é um recurso financeiro, mas é uma ferramenta que tu trabalha. O marketing, né? Vamos supor, a propaganda, o marketing, que vai potencializar a tua captação e às vezes tu pode tratar lá na tua carteira como um cliente, né? Pro bono, né? Então, tu consegue, o teu custo vai existir, é óbvio, né? Mas ele não é em moeda, em espécie, direto, né? Para o Instituto, mas a entrega que tu vai fazer é absurda, né? Então, a ideia é que poder estar apresentando, então, quais são essas também fragilidades, no que né, vai ser investido e aonde a gente quer chegar, né? Quais são os números, né? O Instituto Acendendo Mentes está junto também com a Favela 3D no Rio Grande do Sul, que vai precisar muito da iniciativa privada também, né? E aí, quando fala isso, é em ferramentas, é em tecnologia, né? É em desenvolvimento interno, né? Que então, é isso, assim, acho que o desafio está muito ligado, né? Passa pela captação de recursos financeiros, humanos, né? Sim, os objetivos também ficam muito claros, quanto mais tu potencializa, o desafio é poder acender o maior número possível de talentos, né? Da quebrada para o mundo, né? Para que aí a gente está tirando da invisibilidade, a gente está fazendo todo esse processo que a gente está conversando aqui. Perfeito. Né? E para quem pode ter dúvidas, assim, o Instituto atende favelas de Porto Alegre, especificamente. Qual é a geolocalização, a abrangência? Hoje nós estamos localizados no Morro da Polícia, em Porto Alegre, uma comunidade bastante vulnerável, né? A gente ainda tem regiões dentro do Morro da Polícia que não tem acesso à água, saneamento básico, coleta de lixo, né? Enfim. E é no bairro Glória, lá. Mas eu sempre falo, né, que o Instituto Acendendo Mentes não é só do Morro da Polícia, né? Ele é para ser, né, de qualquer jovem, né, que queira ter acesso de qualquer comunidade, né? Enfim, o que impede é o deslocamento dessas pessoas que a gente ainda não tem condições de viabilizar. Né? A gente já teve casos de jovens que alguns empresários apadrinharam as passagens para poderem estudar, né? É isso, né? As formas de tu fazer são várias, né? Mas então, o maior número de jovens hoje é da comunidade, embora a gente tenha de outras que alguns vêm a pé mesmo, caminha 1 hora para chegar, 1 hora para ir embora, é incrível, assim. Mas essa questão da dificuldade de deslocamento ainda é um fator limitante, né? Mas o Instituto Acendendo Mentes tem aí, já recebeu alguns convites, né? E é isso que a gente está dentro do nosso planejamento estratégico, né? De ir para outros espaços, né? Então, eu sempre penso em fortalecer a rede, né? Então, ao invés de abrir outro Instituto Acendendo Mentes, né, vamos ver o que a VA está fazendo lá, que daí eu posso agregar aqui com a nossa metodologia e aí nós vamos desenvolver aqui. Potencializar. E aí potencializar ali. Mas a gente já recebeu inclusive em Canela lá, Gramado, né, o pessoal pedindo assim, né, para trazer a metodologia, para trazer a forma com que isso, que eu acho que é isso, a gente tem que aprender uns com os outros, isso, né? Disseminar o que isso. tá dando certo lá na Bom Jesus, que eu posso trazer aqui para o Morro da Polícia, o que dá no Morro da Polícia que pode, né, para
esse grande ecossistema colaborativo que vai fazer a gente vencer, né? Então, é tentativa e erro, né? Por que eu vou lá tentar algo que a Vanessa já tentou e já viu que dá aqui, dali? Então, nós somos as principais ferramentas de transformação, né? Quem está ali na linha de frente, na ponta. E esse é um grande desafio também que nós estamos trabalhando fortemente, né? De combate de concorrência, né? Nós não somos concorrentes, né? Nós estamos juntos na mesma missão. Então, para isso desenvolver, a gente precisa estar unido, a gente precisa estar colaborativo. Compartilhar, né? Conhecimento. Compartilhar, trocar, né? Melhores práticas, né? É isso aí. Então, tu vai para um território que já tem o trabalho de educação infantil bem desenvolvido, vamos supor, né? Por que tu vai abrir outro de educação infantil? Não. Se é o jovem que está desassistido. Então, vamos pensar algo para jovem, né? Tem lá, todas as ONGs têm balé, mas não tem jiu-jitsu. Então, vou fazer o jiu-jitsu, né? Sim. Então, a gente potencializa o território para que as pessoas tenham mais oportunidades, né? Mais possibilidades ainda de se desenvolver. Sim, somar, né? Não é isso aí, é somar. Dividir. É isso aí. É legal. Que é um negócio que foi uma construção social feita, né? Essas coisas das pessoas se competirem, brigarem, como é com nós mulheres, né? Sim, foi criado isso, né? Tem uma intencionalidade nesse processo, né? Então, é quando tu começa a desconstruir. Eles falam muito isso, os jovens lá. Uma das coisas que eles amam lá é que eles fazem amigos, porque eles olhavam uns para os outros e eles não se gostavam, né? Tipo, passavam, né? De graça, ali, às vezes, né? É isso, e ali tu coloca eles junto, entendendo, né? Que eles passam por dores semelhantes, por, né? Por questionamentos semelhantes. Então, tu começa a tirar essa coisa, né? Que foi feita, né, para que as pessoas não se unissem, para que as pessoas competissem, brigassem, e vai criando dentro da comunidade essa rede, né? Essa rede, essa vivência, né? É profundo, assim, em várias esferas, né? Amiga, Que bacana isso, a gente vê. E eu fico pensando, quem tá nos assistindo deve estar pensando assim, como que eu faço para somar, para ser voluntário? Como que quem tá interessado, que tá nos assistindo, tanto empresa quanto profissional, tiver interesse em somar como voluntário? Como que funciona isso? Pode entrar em contato conosco pelo direct do Insta. Nós temos também no nosso site, né, assinandomentes.org.br, que tem lá uma parte que tu te escreve, né, tanto como voluntário, né, como parceiro, né, enfim, e tem várias possibilidades. Por exemplo, hoje uma das coisas que pensando, né, em empresários, uma das campanhas que o Instituto tem é o Dia do Amigo do Lanche. Por quê? A gente sabe que ninguém aprende com fome, né? O Instituto ainda não tem a estrutura, né, de custear os lanches dos alunos, e principalmente um lanche que seja nutritivo, né? Sim. Porque muitas vezes essa criança, esse jovem, ele faz 2 refeições no dia. Um é no projeto, outro é na escola, né? Então, como que funciona? A pessoa adota um dia da semana e ela é o padrinho daquele dia do lanche, né? Então, a gente tem, por exemplo, o primeiro padrinho nosso foi a Banca 43. Que legal. Né? Que foi lá e adotou nossas quartas-feiras, né? Depois, a gente tem uma voluntária linda, maravilhosa, também, que é a Simone, que é mãe da Gabi, a advogada que eu falei, porque lá é assim, a gente pega a família inteira de vez. Que vai, toda quarta-feira ela vai no Instituto e aí ela faz bolos, né? Então, o lanche, né, de quinta é o bolo que a Simone faz, a gente arrecada os insumos, ela faz. Então, isso é uma forma, né, que
Pode ser tanto a pessoa é um empresário do ramo claro. e faz a doação, como pode ser tu como voluntária ir lá e fazer. Tem pessoas que nos mandam também pronto, pode ser pessoa física, né? Então, as possibilidades são infinitas, né? O que eu indicaria é a pessoa entrar em contato, a gente agendar, a pessoa ir lá conhecer. Eu sempre falo, tem voluntários que chegam, que são de áreas assim, que a gente precisa muito. Muito. Vamos supor, vai chegar alguém no marketing lá. Né, tu já olha assim, marketing, é o que... Né? Mas legal. A gente mantém a postura, não fala nada, e eu sempre digo que o voluntariado, o que eu quero que as pessoas façam lá no Instituto é o que faz o coração dela bater. E às vezes não é o que tu trabalha. Né? Às vezes é o trabalho. Né? Eu tenho um exemplo clássico que é de uma dentista, quando chegou no outro espaço, né, que eu atuava, a gente estava captando voluntários, chegou uma dentista pediátrica ainda. Tipo, era tudo que eu precisava na vida, era aquela dentista, assim. E ela chegou e eu, nossa, muito feliz, mas segurei e conversei com ela e sugeri que ela viesse alguns dias e o que fizesse o coração dela bater era o que eu queria que ela fizesse no Instituto. Aí ela chegou na outra semana e disse, Nina, eu já sei o que eu vou fazer. Disse, é mesmo? O que é? Eu vou dar aula de balé. Porque eu sou bailarina, eu, né, na minha juventude, ali, adolescência, dava aula e nunca mais fiz na vida. Ela não queria atuar como dentista dentro da instituição. Foi a melhor professora de balé da vida, assim, lá do lugar, né? Então, às vezes é isso. Então, é muito difícil, né? Claro que a gente pode falar as áreas e as pessoas que se conectam, mas eu sempre digo, vem, conhece o Instituto, vive a experiência e aí vê o que vai tocar ali. É isso aí que tu precisa fazer, né? Incrível. Porque o voluntariado tem que te alimentar, né? Ele não pode ser uma obrigação, né? Uma carga, né? Algo que vai te... né? Tem que ser algo que te revigora, porque geralmente é isso. A gente vai fazer um trabalho achando que a gente vai entregar muito e tu sai totalmente transformado. Tu entrega, óbvio, né? Mas a gente não pensa no que vai acontecer com a gente, né? E é uma revolução. Tipo, tem gente que já trocou de profissão, né? Depois que passou por voluntariado dentro, porque tu não tem nem noção do que isso faz, né, contigo, porque nada é unilateral, né? Então, é sempre dos dois lados. Que bacana. Ai, maravilhoso. Acho que a gente podia ficar a tarde inteira aqui conversando, né? Enfim, pena que ela deve ter uma agenda, né? De compromissos, enfim. A gente já tá aqui se encaminhando pra segunda parte. Trabalhando muito com o jantar, gente, também. Então, olhem depois. Por favor, também tem no site pra comprar. O arroba aparecendo na aqui. Bio. Isso. Na bio do Insta. Na bio do Insta, tu entra e pode fazer para o jantar de gala. De gala, vai acontecer dia 25 de maio. Na casa NTX, né? O pessoal maravilhoso, super nos acolheram, assim, foi incrível. Também deixar aqui meu super agradecimento à Nora Teixeira, assim, um dos seres humanos mais incríveis aí que apareceu nas nossas vidas. Eu, quando... Preciso contar isso para vocês, que vocês conhecem a Casa NTX? Não. É uma das casas mais lindas, eu acho que é a casa mais linda de eventos, assim, de Porto Alegre, é um lugar incrível. E aí, eu fui algumas vezes lá, porque eu ia coletar os alimentos do ingresso solidário, né? Aí, numa dessas vezes, vontade de ir no banheiro, queria ir no banheiro, é só lá dentro. Gurias, quando eu entro daquele jeito, cabelo assim, toda assim, coletando alimento, já era sei lá que hora da madrugada, e eu entrei assim na casa, que eu olhei, eu fiquei assim, abismado, um lugar lindo, assim, e eu fiquei tão impressionada que eu falei, eu não pensei, eu disse, um dia o jantar do Instituto Assinando Mentes vai ser aqui, assim, eu falei assim, e eu tava para fazer o primeiro, ano passado isso. E aí eu não consegui fazer. Porque o dia do meu jantar era o dia da Copa. Trocaram o jogo, não sei se vocês lembram, o calendário. Né? O jogo do Brasil caiu exatamente naquele dia. E aí, bom, tivemos que adiar e tudo mais. E aí hoje, o primeiro jantar
do Instituto Ascendendo Mentes vai ser na Casa NTX. Ai, olha Então, só uma o poder. muito Como é bom. desejo. As palavras têm poder, tem né? poder e pessoas têm poder, né? Porque se não fosse esse olhar amoroso, empático da Nora, enfim, jamais isso teria acontecido, né? Então, acho que os nossos sonhos alcançam a pureza dos corações, assim, né? Que podem legal. ajudar, né, isso a acontecer. Com certeza, vai ser sucesso total. Estão super convidadas. Sim, por estamos favor. atentas já a esse jantar. A Semirinha já estava super de olho ali, articulando tudo. Vai ter grandes pessoas, vai ter leilão, né? Vai ter peças assim de artistas grandiosos, não posso falar muito aqui, Spoilers. porque depois o pessoal vai me matar, que tem coisas que é surpresa, né? Que o pessoal vai estar lançando essa gente da comunicação aí, do marketing. São muito, né? É tudo com a gente, é isso aí. Ótimo. A gente vai agora para a Bora. segunda fase, né? O papo tá muito bom, mas a gente quer saber mais ainda. Não acaba por aqui. Agora pra conhecer um pouco mais da Nina, né? Isso aí, Momento Vitor. bumerangue. É contigo a vinheta. Então, Nina, agora o quadro bumerangue, né? Aquele vai e vem, a gente te lança a pergunta e tu já devolve com uma respostinha assim, bem curta e objetiva, tá? Se você pudesse trabalhar em outra área, qual seria? Eu acho que eu seria uma mochileira, assim. Eu andaria conhecendo o mundo, pessoas diferentes, novas. Uma nômade. Eu adoraria botar uma mochilinha nas costas, se pudesse escolher, para sonhar, né? Pra sonhar. Isso. Sem destino, tipo... Sem destino. Exatamente. Sair aí por esse mundão afora conhecendo gente. Que legal. Ótimo, gostei. E uma situação engraçada, inusitada, que tu, assim, ao longo da tua trajetória profissional, tu viveu, que tu acha que é legal compartilhar? Eu acho que uma das engraçadas é essa, das pessoas chegarem e pensarem que eu sou uma velhinha, assim. Já umas 2 vezes já me aconteceu, assim, da pessoa ficar meio chocada me olhando, assim, tu é a Nina? Assim, Nina, achei que tu era uma velhinha. Engraçado. Essa é boa. Não, é que tu é uma jovenzinha mesmo, né? Elas se surpreendem de verdade, né? É isso aí. Se não tiver 3 pontinhos, a Nina nem vai. Amor. Também sou dessa bandeira aí. Amor é tudo. E uma pessoa que te inspira, eu sei que tu já falou, né, anteriormente do Elurira, mas tem alguém que pode ser até alguém da tua convivência, não precisa necessariamente ser uma pessoa do âmbito do terceiro setor, assim. Pode parecer clichê, mas eu posso deixar de falar, né, que Jesus, né? Jesus é a pessoa que eu procuro sempre me inspirar e pensar nele, assim, se Jesus estivesse sentado aqui, o que eu faria, né? O que ele diria? Então, busco, assim, tenho uma fé muito grande, assim, ele para mim é o maior de todos os líderes. Sem Maravilha, dúvida. maravilha. Como era a Nina quando criança? Ou tem alguma memória especial da infância também? Eu era muito curiosa. Nossa, eu tava sempre querendo entender o porquê das coisas acontecerem daquele jeito, assim. Porque foi uma criança muito curiosa. Faz sentido, faz muito sentido, né? Ela se inquieta assim até hoje, isso aí. O mundo a transformação tá na mão dos inquietos e dos curiosos. Isso aí. Então, já que tu falou, né, da admiração por Jesus, o que tu falaria então pra Deus se tu tivesse a oportunidade de conversar com ele? Qual pergunta que tu faria? Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada pelo que eu faço, né? Hoje em dia, assim. Eu acho que eu perguntaria para ele por que ele me escolheu. Que legal. Eu queria saber o que ele viu ali, né? O que tu viu? Por que tu me escolheu, né? Para essa missão, assim. E aí vinha as outras, tá ok, entreguei o que tu esperava, tá ok, não tá, onde que tem que... Que legal, sim. São muitas, mas acho que essa aí foi maravilhosa mesmo a resposta, gostei. A vida em uma palavra. Gente. Ela parece que estava preparada, né? Para essas perguntas. E pra fechar, assim, um caso
que te marcou em toda essa tua trajetória como educadora social? Tem algum caso em específico, assim, que te transformou e virou a chave? Sim, foi uma menina que, na época que eu trabalhava com menores em conflito com a lei, e eu participei de um círculo de compromisso, né, que é quando eles vão sair, né, da fase. E essa menina tinha uns 13, 14 anos, e quando estava terminando, uma profissional disse: Fulana, eu espero nunca mais te ver aqui. E essa menina, hoje ainda contei a história dela, se ergueu assim e disse: sempre que a minha família passar fome, pode ser que tu me veja aqui. E eu achei ela incrível. Eu fiquei assim, ó, uau, adorei. Tinha 2 instituições que ela teria que escolher para fazer o curso. Fiquei rezando que ela me escolhesse, ela escolheu a minha instituição na época. E essa menina, ela tinha uma história com o tráfico, né? E quando ela começou o curso conosco, a primeira pessoa que eu conversei foi a mãe. E essa mãe, ela passava por uma situação meio que de exploração, assim, entre pessoas, famílias, tipo, trabalhava e ganhava arroz, não sei o quê, e morava em tal lugar, né? E aí essa mãe, nós conseguimos colocar lá no trabalho. Ela saiu desse trabalho agora, na pandemia, com 10 anos de casa já, e foi empreender, né? Essa família, nós organizamos na época uma casa, ela alugou, a gente conseguiu mobiliar. Então essa família nunca mais, assim, são 5 meninas, né? Nunca mais teve histórico de envolvimento com tráfico, né? Tem uma família que eu amo, tenho contato até hoje. E que tudo que precisava de verdade era a oportunidade, né, de acesso, né, de uma mínima organização, que às vezes parece tão básico, né, mas a pessoa, eu sempre falo que da oportunidade não é da vaga. Né? Então, é tu fazer todo o processo junto, é dar a mãozinha, é ver junto, é ir lá escolher a casa junto, é lá e pensar como que a gente vai fazer os móveis aqui junto, é todo o processo, porque é que nem filho, né? Tem um período ali que ele engatinha, que não sei o quê, aí ele levanta, já segura e vai na mãozinha, e não sei o quê. Daqui a pouco ele solta a tua mão e vai, né? E assim é dentro, né, desse processo. Então é um caso de muito sucesso, assim, que modificou uma família inteira, né? De uma menina muito corajosa, porque ela teve muita coragem, né, na resposta que ela deu ali, né? E buscou alternativas, né? Para ajudar essa mãe, né? Que era essa, porque quem é que dá emprego para uma criança, né? De 10, 11, 12 anos, né? Muitas vezes é o tráfico e a exploração sexual, né? Infantil, a gente sabe disso. Então, é um case, assim, que eu carrego sempre no meu coração, assim, que foi um dos primeiros exemplos que eu tive de situação, daí preconceito, tudo que a gente tem, né? De um adolescente que está numa situação, né, de conflito com a lei, e aí quando tu olha bem de pertinho, tu entende todo o processo que ele fez, né, e que ele poderia ter feito outros, mas ele não teve escolha, né, tem momentos que tu não tem, né, a escolha é de sobrevivência, que, como eu falei ali da questão do instituto, eu não tinha escolha, eu tinha que ir lá e atender, né, então... E que no fim era só uma menina que estava ali querendo ajudar a família. Ajudar a família, que a família... Agora, uns 3 anos atrás, eu acho que foi, estou um pouco perdida no tempo, ainda a mais nova fez 15 anos, fizeram um festão de 15 anos, coisa mais linda, assim. Que legal, que bacana, que lindo, olha, muito obrigada. A gente tá aqui, assim, transformadas pela Nina, por tudo, a gente já sabia que ia ser algo, assim... que ia nos envolver, que a gente ia se encantar. Então, eu acredito que quem assistir esse episódio vai poder ter esse privilégio também de se transformar, de tal pouco se despertar para ajudar e para olhar para esse todo. Então, a gente espera que
todos gostem muito desse episódio, Sim, né? assim como a gente. Obrigada pela tua disponibilidade. Muito a gente obrigada. sabe que a vida é corrida, né? Então, assim, foi uma satisfação enorme te receber aqui. E espero que a gente mantenha contato, né? No que a gente puder auxiliar Exato. também. A gente tá muito disponível. Parabéns pela tua coragem de fazer diferente. Eu acho que falta isso justamente, a gente mudar um pouquinho, sair da zona de conforto e estar atento, né? Abrir os olhos, enxergar diferente, né? O lema da nossa empresa Ai, é que enxergar lindo. diferente, né? A gente fala sobre isso. Então, tu Lindo. faz isso na prática, né? E aí nos motiva também a fazer isso. Então, obrigada de coração. Eu que super agradeço vocês, agradeço quem, né, vai parar para escutar e gostaria de, se vocês permitirem, deixar um recado que, com certeza, isso tudo que eu falei não é para o Instituto Acendendo Mentes. Eu tenho certeza que bem pertinho de você tem uma Nina, tem o Instituto Acendendo Mentes. Às vezes pode ser dentro da própria família, pode ser no bairro, né, perto do local onde você trabalha, onde você mora. Então, que tudo isso, se isso te tocou, te toque para olhar para o lado, assim, mesmo, né? E não é absolutamente sobre o Instituto, mas é sobre todas as pessoas, né, que hoje se encontram numa situação de vulnerabilidade que só depende, muitas vezes, desse enxergar diferente. Muito Maravilha. obrigada, é isso mesmo. Muito, 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 muito obrigada, Nina. Isso aí. Curte, compartilha com o maior número de pessoas esse vídeo que tá incrível, né? Essa mulher, assim, corajosa. Mais pessoas conheçam essa história. Obrigada por quem assistiu. Compartilha, curte a nossa página para fomentar ainda mais esses assuntos tão importantes pra gente discutir. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.